Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre funções, porém funções nativas. E o que são funções nativas? Funções nativas são aquelas que veio junto com o desenvolvimento do PHP. Então, junto com o código do PHP, eles já te propõem algumas funções para resolver alguns problemas que são inerentes do desenvolvimento. Então, tem problemas que a gente precisa resolver sempre. Aí a equipe de desenvolvimento do PHP já disponibiliza algumas funções para tratar esses problemas que são recorrentes, o que acontece a todo momento. Então, todo desenvolvedor ele tem problemas a ser resolvido de uma mesma maneira. Então, o que eles fizeram? Desenvolveram funções para auxiliar o desenvolvimento. Então, a gente hoje vai tratar de 6 funções nativas para manipular strings. Essas funções elas trabalham com caracteres. E quais são elas? A gente tem a str_to_lower, né? Então, ela transforma os caracteres de uma string em minúsculo. Então, se tem uma cadeia de caractere em maiúsculo, você pega ela, usa essa função nativa, str_to_lower, e transforma todos os caracteres dessa cadeia em minúsculos. Depois a gente tem a str_to_upper, que é ao contrário da str_to_lower, transforma todos os caracteres de uma string em minúsculo, em maiúsculo, na verdade. Então você tem uma cadeia de caractere minúsculo, ela vai transformar em maiúsculo. Depois a gente tem a UC_first, né, que transforma o primeiro caractere da string em maiúsculo. Então, se você tem uma cadeia de caractere e usar essa função, ela vai simplesmente transformar o primeiro caractere daquela string em maiúsculo. Depois a gente tem a strlen, né, que conta a quantidade de caracteres de uma cadeia de string. Então, você precisa saber quantos caracteres tem uma cadeia de string. Você usa essa função, ela te retorna a quantidade de caracteres que existe naquela cadeia de string. A gente tem a strReplace, que substitui uma cadeia de caracteres por outra dentro de uma string. Então, se você tem uma cadeia de caracteres, um texto, por exemplo, você vai procurar uma parte do texto que você queira, ou uma palavra específica, e vai substituir por outra. Então, você utiliza uma cadeia de caracteres, separa dentro daquele texto um texto específico e substitui por outro. E depois a gente tem a substr, que retorna parte de uma string. Então, vamos supor que você queira, como se fosse aquela função que a gente tem no Word de localizar um certo caractere. Você tem um texto dentro do seu código, você precisa dentro desse texto localizar uma palavra, por exemplo. Então, você usa essa substr. Então, essas são as 6 principais funções nativas para manipulação de caracteres. E para aprender um pouco mais, a gente vai fazer a prática, né? Vamos praticar um pouco. Vamos abrir o nosso Sublime Text. A gente vai criar um novo arquivo. Eu vou salvar esse arquivo como função nativa.php. Vamos salvar, vamos criar um arquivinho HTML simples, como de costume. Vou salvar aqui como título funções nativas para string. E aqui dentro do nosso body a gente vai utilizar o nosso códigozinho PHP, como de costume também. Então, para começar aqui os nossos experimentos, eu vou criar uma variável texto. E a essa variável texto eu vou dar um textinho simples, como curso completo de PHP. Beleza, a gente vai agora utilizar a função str
toLower, né? Então é string toLower, que significa str toLower. Primeiramente eu vou dar aqui um echo para me exibir essa minha função, quer dizer, essa minha variável, né? O que ela carrega originalmente. E logo após eu vou dar um echo com a minha função, alterando, né, como eu quero, str. Tá? Se vocês verem aqui, na hora que a gente vai digitando, já aparece a nossa funçãozinha que a gente quer trabalhar. Então, neste caso é str toLower. Eu vou pegar aqui e vou alterar para utilizando a nossa variávelzinha texto. Então eu tenho aqui um sisteminha simples. Eu tenho uma variável com um texto. Esse texto eu vou escrever ele em tela da forma original e logo depois utilizando a nossa variável, né, str toLower, que é string toLower, né? Então eu vou pegar essa cadeia de caractere e vou transformá-la todas em caixa baixa, ou seja, minúsculo, né? Então vamos abrir o nosso navegador, lembrando sempre de salvar, né? Vamos abrir o nosso navegador, lembrando de estar com o nosso servidor web ativo. Então aqui é função nativa. Opa, deixa eu ver qual que é o nome dela, acho que escrevi errado. É função nativa.php. Eu copiei um operador aqui que não deveria. Somente função nativa.php. Só um minutinho, também tem alguma coisa aqui errada com o código. Aqui a gente esqueceu de colocar o ponto e vírgula. Ok. Salvo novamente. Agora sim, né? Eu tenho aqui o curso completo PHP. E logo após curso completo PHP todo em minúsculo. Está na mesma linha porque a gente não colocou aqui um BR, né? Vamos colocar um BR para dar uma quebra de linha, para ficar mais visível. Esquecemos de novo do ponto e vírgula. Voltamos lá. Agora sim, né? Eu tenho a minha variável escrita da forma normal, original, como ela foi criada, né? Curso completo de PHP, com as primeiras letras em maiúsculo. E depois o meu texto, após usar a função nativa str toLower, que pega todos os caracteres em maiúsculo e transforma em minúsculo. Bom, então vamos utilizar a outra funçãozinha, que é str toUpper, que faz exatamente o inverso da str toLower, né? Então ela transforma nossa cadeia de string em maiúsculo. Vamos voltar para o nosso código. Eu vou copiar esse trechinho aqui, só para ficar mais fácil. Então agora eu tenho string toUpper, né, que transforma ele em caixa alta. E aqui, ao invés de usar o str toLower, a gente usa o str toUpper, que está aqui nos exemplos. Vou só copiar aqui a nossa variável e jogar ela aqui dentro do nosso atributo. Eu só vou concatenar aqui para a gente ter outra quebra de linha também. Vou copiar isso aqui também para a outra, para não precisar mais alterar.
Então, bom, o texto, o código salvo, a gente vai lá para o nosso navegador. Tá aqui. Vou atualizar. Então eu tenho lá, né? Agora curso completo em PHP da forma original e logo após todo o texto em caixa alta, ou seja, em maiúsculo. Quer dizer que a nossa função, ela pegou toda a cadeia de caractere e transformou todos os caracteres em maiúsculo. Bom, seguindo então, a gente vai agora utilizar o cFirst, que transforma o primeiro caractere da string em maiúsculo. Voltamos lá para o nosso código. Eu vou só dar um eco aqui numa quebra de linha para ficar mais visível. Também vou copiar esse código aqui para cá. Ok. Então agora eu vou copiar esse código aqui para a gente utilizar a nossa nova função. Então, a uppercase first, né, ou o cFirst, ele vem, né, como o nome já disse, ele vem de uppercase first, que significa que o primeiro caractere será transformado em maiúsculo. Então ele vai pegar o nosso caractere original e vai transformar ele em maiúsculo. Então vamos alterar aqui também o nome da função para o cFirst. Ok? Temos aqui a função. Vamos salvar o nosso código e vamos abri-lo lá no nosso navegador. Opa! Na linha 20 tem um erro. A gente precisa colocar o ponto e vírgula. Nunca esquecer, viu, pessoal? Então, sempre ao final do código, ponto e vírgula. Salvo. Voltamos lá para o nosso código. Opa, não salvei. Faltou mais um ponto e vírgula aqui. Sempre quando retornar esse erro, pode ser que seja o ponto e vírgula. Este erro aqui, expected, né, está esperando ponto e vírgula. Então, vamos dar um F5, parece que ainda tínhamos que salvar, não estava salvo, voltamos lá, agora sim, né? Olhe que o primeiro caractere da string, ele não foi colocado em minúsculo, ele não foi colocado porque ele já estava em maiúsculo, né? Então, essa nossa função, ela pega o primeiro caractere e transforma em maiúsculo. Mas como ele já estava em maiúsculo, nada aconteceu. Mas a gente pode vir aqui para testar. Vamos colocar o primeiro caractere em minúsculo. Salvar. Voltando lá no nosso navegador. Agora sim. Vocês viram que originalmente o primeiro caractere da string está em minúsculo. Então, ele, usando o pfirst, né? O cFirst, ele transformou o primeiro caractere em maiúsculo. Então vamos prosseguir com as nossas funções. E agora vamos estudar a strlen, que conta a quantidade de caracteres em uma string. Vamos voltar lá para o nosso código. Vamos copiar esse pedaço de código. Copiá-los aqui para baixo. Bom, no caso do strlength, que vem de string length, vou até colocar aqui, string length, ou seja, ele conta a quantidade de caractere que existe dentro da minha cadeia de caractere, né? Bom, a função é strlen.
só apagar aqui. Então, o retorno dela vai ser um número inteiro, que será contado a quantidade de caracteres que essa minha string, né, esse meu textinho aqui tem. Então, vamos salvar. Vamos voltar lá para o nosso código. Tá lá, né? Nessa cadeia de caractere, eu tenho 22 caracteres. Só se atentem ao fato de que essa função conta também os espaços em branco. Então, os espaços em brancos, eles também são caracteres. Ok? Então, vamos seguir aqui com nossos estudos. E agora a gente vai verificar como que funciona o strReplace, que substitui uma cadeia de caractere por outra dentro de uma string. Vamos lá no nosso código. Então, eu vou copiar esse trecho de código. Então, o strReplace é alguma coisa sobre string replace, ou seja, altere a string. Então, o strReplace ele espera alguns como parâmetros alguns atributos aqui, né? Então, para começar, a gente precisa de procurar alguma coisa que eu estou procurando no meu texto, né? E se eu encontrar, o que eu quero substituir por aquela coisa que eu procurei, né? Então, e a gente vai ter também uma variável que é a base de onde eu vou fazer essa consulta, certo? Então, eu preciso alguma coisa que eu vou procurar, encontrando o que eu substituirei, e aqui a base de onde eu farei minha pesquisa, aonde eu farei minha pesquisa. Então, bem simples, né? Eu venho aqui, vou utilizar a minha funçãozinha strReplace. Aqui eu vou utilizar, por exemplo, aqui na minha cadeia de caractere, que é curso completo de PHP, eu vou procurar por PHP. Vou utilizar aqui PHP. Vou tentar localizar o PHP. Eu encontrando o PHP, eu vou substituir por quem? Vou substituir por JavaScript. Ok? E essa pesquisa será feita aonde? Lá na minha variável texto. Ok, pessoal? Então, o strReplace, ele espera três atributos aqui. O primeiro é o que eu desejo procurar, o que eu quero substituir, caso eu encontre, e aonde que eu vou pesquisar. Bom, tudo salvo. Volto lá no nosso navegador. Vou atualizar. Está lá, né? Então, eu tenho a minha cadeia de caracteres original. Eu pesquisei por PHP. Encontrando PHP, eu substituí por JavaScript. É assim que funciona essa nossa funçãozinha. Então, seguindo aqui nos nossos estudos, vamos ver agora a substr, que retorna parte de uma string. Então, ela é um pouco parecida, porém, ela vai te retornar uma posição inicial e quantos caracteres a partir daquela posição. Isso em algum lugar, que no nosso caso vai ser a variável texto. Bom, vamos lá para o nosso código. Eu vou copiar esse trecho de código. Então aqui a gente vai utilizar a substring, né? A substr. Eu vou apagar essa minha passagem de parâmetro. Vou apagar essa minha passagem de parâmetro também, porque ela é toda diferente. Porque ela me pede primeiro, apaguei a minha variável substr.
Então ela me pede primeiro, né, a base de onde eu vou pesquisar, a posição inicial e a quantidade de caracteres. Então vindo aqui, primeiramente a gente vai pesquisar na minha variável texto, né? Certo? Depois eu vou ter qual é a posição inicial e depois a quantidade de caracteres. Eu vou só copiar aqui o meu textinho para a gente fazer aqui a experiência. Vou copiar para cá. Então, olha só. A minha cadeia de caracteres é essa, né? Curso completo de PHP. Essa cadeia de caracteres, ela se inicia, como a gente viu nos nossos arrays, ela se inicia pelo 0 e assim por diante, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, até a nossa posição, né? Que neste caso aqui a gente tem, como a gente viu, 22 posições. Então ela vai da posição 0 até a posição 21, ok? Então eu tenho aqui a posição 0, que se inicia com C, e vai até a posição 21, que é o pontinho de exclamação. Ou seja, de 0 a 21 eu tenho 22 caracteres. Então aqui ela me pede a posição inicial que eu quero, né? Então eu vou aqui retirar somente a palavra urso. Então eu quero aqui, ó, da posição 1, inicia no 1, certo? E a quantidade de caracteres que eu quero retirar, né? Então, não é posição agora, é a quantidade. Então, eu preciso de retirar 1, 2, 3, 4. Porque eu preciso até o último caractere que eu desejo retirar. E aqui a gente tem 4 posições, né? Então, aqui eu estou pesquisando na minha variável texto, que possui esse texto aqui. Eu quero retirar desse texto da posição 1, 4 caracteres. Então, da posição 1, eu tenho o primeiro, que é o segundo, R, 3, S, 4, O. Então, eu vou tirar dessa minha cadeia de caracteres urso. Vou salvar aqui. Vamos abrir lá o nosso navegador. Vou atualizar. Então, tá lá. Eu recuperei do meu trecho aqui de caracteres somente a palavrinha urso. Lembrando que inicia da posição que eu quero e eu conto quantos caracteres, inclusive o último caractere, né? Foi 4 caracteres que a gente utilizou. Então eu tenho aqui, eu iniciei da posição 1, contei ele, né? 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa função substr, que retira, ou seja, recorta da minha cadeia de caracteres através de uma posição inicial a quantidade de caracteres que eu desejo e retorna isso para o usuário. Então, digamos que eu queira simplesmente recortar aqui o completo, né? Então, o que eu faço? Eu vejo qual que é a posição inicial, então eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, com o espaço em branco conta, então eu tenho a posição inicial 6, né? Eu tenho a posição inicial 6, e eu conto quantos caracteres que eu quero retornar. Então eu conto ele, ó, o C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres que eu quero retornar a partir da posição 6. Eu salvo aqui, voltamos lá para o nosso navegador, está lá, né? Retirei somente a palavra completo. Então é assim que essa função nossa, a substr, trabalha. Dou a posição inicial e a partir daquela posição inicial, quantos caracteres que eu quero retirar. Só a título de curiosidade, a gente pode utilizar, isso aqui é muito utilizado, quando a gente pega parte de um texto, que às vezes ficou muito grande, a gente precisa dar aquelas reticências para informar que aquele texto continua.
Então basta, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse trecho aqui, olha só, que interessante. Vou copiar essa parte aqui. Eu vou pegar simplesmente da posição inicial 0. Vou contar 14 posições, certo? E vou aqui, ó, concatenar com reticências. Então, eu fazendo isso, eu dou a intenção aqui que o texto ele continua, né? Não sei se vocês já viram isso em alguns sites. Dá a intenção que aquele texto tem mais texto após, né? Eu peguei só o título ou uma parte do texto e coloquei reticências. Então, a gente volta lá no navegador. Tá aqui, né? Curso completo. Só coloquei reticências, mais ou menos informando que após isso existe mais textos, né? É uma forma da gente criar subtítulos, né, com parte do texto original. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Estudem mais sobre essas funções nativas. Ainda tem mais outras, mas as principais são essas 6. Façam alguns exemplos, alguns exercícios e até a próxima aula.